Abram TV é um canal brasileiro de YouTube focado em web documentários e que tem como identidade, além de roteiros bem elaborados e uma voz marcante, uma edição profissional e cinematográfica, o que lhe garantiu mais de 11 milhões de views e 300 mil inscritos em pouco mais de 2 anos. E hoje, atendendo a pedidos dessas pessoas maravilhosas que comentaram nos vídeos, vamos recriar essa abertura eu e você usando somente o CapCut. Se você ganhasse R$1 por segundo, levaria 11 dias para se tornar um milionário. Mas para fazer 1 bilhão, você precisaria de mais de 31 anos. Veja bem, se você tem 1 milhão acumulados durante toda a vida, é óbvio que a decisão de comprar um carro no valor de R$100 mil seria muito ponderada. Afinal, isso significaria trocar 1/10 do seu tempo de vida em um único bem. Para esse tipo de vídeo, a primeira coisa que precisamos é escrever um roteiro, pois toda edição dele será feita baseada nesse roteiro. Nesse trecho aí que vocês acabaram de ver, o Abram falou sobre dinheiro, fazendo uma comparação entre 1 milhão e 1 bilhão. E na minha versão eu vou fazer algo parecido, mas com uma coisa que eu amo muito: café. Quero café! E já fiz aqui então esse pequeno roteiro pra gente usar nesse exemplo. E agora que já temos ele pronto, a próxima coisa que precisamos é uma narração. Pra gravar direto aqui no CapCut é bem simples, você clica aqui nesse microfoninho, depois é só apertar aqui em gravar e começar a falar. Mais de 10% do seu fígado. Pronto, já acabei de gravar o áudio e já cortei também as pausas para deixar ele o mais dinâmico possível. Feito isso, precisamos começar a reunir o material que vai ser usado. Então eu já dei aquela passada nos nossos bancos de imagem gratuitos mais conhecidos e peguei várias imagens e vídeos relacionados a café. E como eu sabia que eu também ia precisar, peguei alguns assets com relógio e calendário. E reunidos os materiais, geralmente começamos com um plano de fundo. Aqui o Abram usa algumas notas de dinheiro, dá uma olhada. Mas como vamos falar sobre café, eu vou importar aqui uma imagem com esses maravilhosos grãos de café. E para começar, a gente precisa deixar essa imagem num tom mais esverdeado. Então, com ela selecionada, a gente vem aqui em ajuste, vamos vir em básico, vamos puxar aqui a matiz um pouco para a esquerda, para já dar um tom mais esverdeado, e vamos tirar um pouquinho da saturação também. Agora vamos aqui em curvas, vamos vir aqui na curva vermelha e vamos deixar só um pouquinho de curva vermelha, arrasta os 2 pontos em direção a esse canto de baixo e fazemos a mesma coisa com o azul. Já deu aqui uma esverdeada considerável, agora a gente faz mais alguns ajustezinhos. Vou mexer um pouco aqui na curva de brilho para deixá-la um pouco mais escura, já que essa imagem está muito clara ainda para um plano de fundo. Aqui no vídeo do Abram dá para notar que ele usa um efeito bem denso de fumaça, tá vendo? Além de algumas partículas, ó, que ficam flutuando. Para dar esse efeito aqui no nosso café, nós vamos usar alguns efeitos do CapCut. Vem aqui na aba em efeitos. Aqui na aba natureza, a gente vai jogar esse efeito neblina e esse outro efeito neblina aqui de baixo, com a neblina mais clara. Dá uma olhada como é que ficou com os detalhes bem configuradinhos, ó. E para colocar as partículas, a gente vai vir aqui em faísca e usar esse efeito aqui, faísca. Vamos arrastar direto aqui no café. Vou diminuir um pouco a velocidade aqui e também diminuir um pouquinho a atmosfera. E para finalizar, o background do vídeo do Abram não fica parado, ó. Conforme o vídeo passa, as notas vão se movimentando lá atrás. E para fazer essa animaçãozinha, vamos usar aqui alguns keyframes. A gente vai colocar a agulha no começo da track e vai arrastar ela para baixo, ó, de forma que ela fique encaixada certinho aqui. Aí em vídeo básico a gente vai criar um keyframe em posição e tamanho. Aí colocamos a agulha no final da track. Aqui no preview a gente clica e arrasta até alinhar com a parte de baixo. Como a gente já criou um keyframe, o outro keyframe foi criado automaticamente. Mas quando você faz esse tipo de movimentação, é sempre importante você editar a curva de velocidades. Para isso, clica com o botão direito na track e clica aqui em exibir animação de quadro-chave. Como a gente só movimentou ele de cima para baixo, a gente só mexeu no elemento Y. Então se a gente abrir aqui a caixinha do Y, tá aqui a nossa movimentação. Para que essa animação flua melhor, a gente vai colocar uma curvinha aqui. Basta você selecionar o primeiro keyframe e clicar aqui em curva automática. Mesma coisa com o último keyframe, clica aqui em curva automática. E com isso nossa animação já fica no ritmo mais interessante. Ok, temos um background e para continuar o próximo passo é muito importante e você não pode pular ele de jeito nenhum, que é a sua inscrição nesse canal. Como um canal ainda pequeno e de nicho,
seu like, inscrição e comentários são a melhor forma de ajudar sem gastar nenhum centavo. E acredite, isso faz toda a diferença pro YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. Então não precisa ter vergonha não e senta a mão nesse like. A primeira coisa que aparece aqui no vídeo do Abraham é um texto, tá vendo? Uma parte do texto é em negrito e a outra parte não. Para adicionar um texto, a gente vai aqui em texto e arrasta um texto padrão para a timeline. Vamos escrever aqui então: se você bebesse uma xícara de café por minuto, a gente diminui bastante o tamanho. Para esse caso aqui eu vou usar essa fonte aqui, ó, Montserrat, e para a parte em negrito eu vou usar a Montserrat Black. Para fazer a animação de entrada desse texto, a gente vai selecionar o texto, vai vir aqui em animação, entrada, e vamos selecionar esse tipo 1. E aqui em duração, ó, eu vou colocar 1,5 segundos mais ou menos. Como a gente sabe que vai ter que subir um insert aqui depois, a gente vai diminuir mais um pouquinho e encaixar desse lado aqui, ó. Não vamos se preocupar muito com o tamanho e posição das coisas agora, porque mais pra frente a gente pode organizar com mais precisão. Logo após a entrada do texto, surge essa moeda, tá vendo, ó? Ela vai de pequena para grande, dando uma girada, e fica um tempinho parada na tela. E note que a moeda tem uma sombra aqui, ó. Nesse caso eu não vou usar uma moeda, mas eu vou usar essa xícara de café para ilustrar aqui nosso vídeo. A gente arrasta aqui a xícara para a timeline e vamos posicionar ela aqui no lugar que seria a posição final dela. Uma coisa que tá me pegando nessa xícara é que ela não tá perfeitamente redonda, ó. Tem uma pequena rebarbinha aqui que deixa ela um pouco oval. E eu vou corrigir isso usando uma máscara. A gente vai selecionar a xícara, vai vir aqui em mascarar, selecionar círculo, aí a gente ajusta a máscara bem no meio e nem que a gente perdeu um pouquinho dos cantos da xícara, o importante é não dar essa impressão de oval. Ok, mascarado, já tá redondinha, bonitinha, mas antes de começar a animar, a gente precisa fazer a sombra dela. Para isso, a gente vai duplicar a track, segurando o Alt, clicando e arrastando aqui para cima. A track de baixo, a gente vai arrastar um pouquinho para fora aqui, tá vendo? Que é o lugar que eu pretendo projetar a minha sombra. Aí na track de baixo, a gente vem aqui em ajuste. Em básico, a gente vai zerar o brilho e estourar o contraste. A gente vai vir aqui em curvas, na curva de brilho, a gente vai abaixar até o máximo e pronto, temos aqui a nossa sombra bem densa. Para ela ficar menos densa, a gente vai vir aqui em vídeo, mistura e vai diminuir um pouquinho a opacidade. Show! Agora a gente vai animar a entrada dessa xícara aqui. A gente vai marcar um keyframe aqui em posição e tamanho tanto na xícara quanto na sombra, bem no comecinho da track, e vamos contar uns 15 frames para frente mais ou menos e marcar mais um keyframe em posição e tamanho tanto na track de cima como na de baixo. Voltamos a agulha pro começo agora e agora a gente vai virar essa xícara aqui uns 180 graus mais ou menos e zerar o tamanho. A mesma coisa com a sombra da xícara. A gente vai virar 180 graus e zerar o tamanho. E vamos dar uma olhada como é que ficou. Tá joia, mas se você notar aqui na animação do Abraham, você vai notar que a moeda entra mais rápido e depois na hora que ela vai parando ela fica mais lenta, tá vendo? Não é uma animação linear. Para fazer isso a gente vai voltar aqui na track da xícara, clicar com o botão direito e clicar em exibir animação de quadro-chave. Nesse caso a gente mudou a escala e o girar. Então a gente vai ver que tem keyframes em escala e em girar. Mas dessa vez a gente não vai usar a curva automática. A gente vai usar os presets. E para isso você tem que selecionar um keyframe e clicar aqui nesse pequeno ícone que vai abrir uma lista de presets. Eu acho que para fazer esse efeito, o saída fácil 1 é o mais conveniente. Então a gente escolhe saída fácil 1 aqui em escala, vem aqui no elemento girar, seleciona um keyframe e faz a mesma coisa, ó, saída fácil 1. Agora a gente vem aqui na sombra e faz a mesma coisa. Dá uma percebida como a xícara vai entrar mais rápido e vai ficar um pouquinho mais lenta no final da animação. Maravilha! Voltando aqui agora pro vídeo do Abraham, depois dessa cena, ele tira o texto para a direita, muda o background e a moeda cai para baixo girando, olha só. Beleza, então vamos tirar tudo isso aqui da tela. Vamos começar pelo texto. Vou selecionar a tag de texto, vou vir aqui em animação saída e a gente vai usar essa animação aqui deslize para a direita. E para tirar a xícara da tela a gente vai usar os keyframes, ó. Bem aqui onde o texto começa a sair, eu também quero que a xícara comece a sair. Então vou marcar um keyframe em posição e tamanho na de cima e na de baixo. E aqui onde o texto já saiu, vou marcar outro keyframe em posição e tamanho na de cima e na de baixo. Aí no frame da frente a gente vai dar um girinho aqui de uns 40 graus e vai arrastar ela para baixo, segurando o shift para ela não sair da reta, ó. Beleza? Mesma coisa com a sombra, a gente vai virar ela 40 graus e vai arrastar ela para baixo. E voa lá!
levaria 6. Muito bom. Agora a gente precisa mudar o fundo para esse calendário e depois vai subir o texto escrito 1 milhão. Já tenho aqui o vídeo de calendário, ó, vou arrastar ele aqui logo na frente do café. Para não precisar ajustar as cores do zero, a gente pode copiar os atributos aqui dessa track do café. A gente seleciona ela, aperta Ctrl Shift C, seleciona aqui o calendário e dá um Ctrl Shift V. Eu vou desmarcar aqui o tamanho e localização, porque no café a gente fez aquela animaçãozinha para ela subir e eu não quero que aconteça isso aqui no calendário. Do restante eu vou deixar tudo e dar um colar. Ainda tá um pouco claro, né, gente? Vem aqui em ajuste, pode vir aqui em curvas e deixar um pouquinho mais escuro. Ok, já tá bom. Aí no momento que ele fala 1 milhão, sobe aquele texto escrito 1 milhão. Eu falo nesse momento, ó. Beleza, a gente vem em texto, arrasta um texto padrão aqui. Vamos escrever 1 milhão e selecionar aqui a fonte Montserrat. E vou deixar ela bem no meio da tela. Para ela surgir de baixo para cima, a gente vem aqui em animação entrada e a gente escolhe esse deslizar para cima. Aí depois que o 1 milhão aparece, o Abraham junta tudo, dá um giro e no meio do giro ele muda de 1 milhão para 1 bilhão e muda também o background. Dá uma olhada. Já tem aqui esse relógio que eu vou pôr na frente do calendário. Vou dar um Ctrl Shift C para copiar os atributos do calendário no relógio com Ctrl Shift V. Agora a gente vai duplicar essa track aqui do 1 milhão, segurando o Alt, clicando e arrastando. E a gente vai mudar aqui para 1 bilhão. E vai vir aqui na animação e tirar a animação de entrada, para ele ficar uma passada seca entre uma e outra. Agora, para ficar mais fácil de a gente fazer essa virada, a gente vai selecionar esse bloco da esquerda com o texto e o calendário e criar um clipe composto, e a mesma coisa com esse bloco da direita. Agora a gente vai vir aqui em transições, pegar esse girar no sentido horário e arrastar na junção das duas tracks e voa lá. Aí depois disso vem o texto aqui que ele fala quanto tempo você precisaria para ter 1 bilhão. Precisaria de mais de... Então a gente vai vir aqui em texto e adicionar mais um texto padrão aqui na nossa timeline e vamos escrever aqui mais de 1902 anos. A gente encaixa aqui para ficar bem alinhadinho e esse texto aqui também entra da esquerda para a direita. Então a gente seleciona o texto, vem aqui animação, entrada e seleciona tipo 1. E vou deixar aqui mais ou menos 1 segundo ponto 2. Vamos ver como é que ficou. Você precisaria de 1902 anos. Voltando aqui pro vídeo do Abraham, depois disso, ele tira 1 bilhão da tela com um fade out simples, enquanto isso, essa porta de cofre vai de grande para pequena com esse furo no meio. E a hora que ela chega lá no final, aparece a palavra 1 milhão e a porta fecha. Beleza, nesse caso a gente vai fazer uma coisa parecida, mas ao invés de usar a porta de um cofre, a gente vai usar esse chroma key de café e você já vai entender como. Primeiro a gente tem que tirar o fundo, então a gente seleciona ele, vem aqui em recorte, chroma key, clica aqui no verde para selecionar a cor e dá uma ajustada aqui nos detalhes. Agora a gente precisa pôr um grid no fundo. Eu já tenho esse grid aqui que eu achei na internet, vou jogar ele aqui embaixo do café. Para dar um pequeno tchanzinho, eu vou colocar esse efeito aqui de onda no grid, mas vou deixar ele bem sutil. E por fim, eu vou vir aqui nos ajustes e vou deixar essa xícara com um tom um pouco mais esverdeado para ela fazer sentido com os outros elementos que estão na tela. Já demos aqui um tapinha na colorização, a gente vai selecionar o grid e a xícara e criar um clipe composto. Agora a minha ideia é tirar esse café para deixar um furo no meio da xícara para a gente fazer um efeito parecido com a porta do cofre. Para isso a gente seleciona o clipe composto, vem em vídeo, mascarar e seleciona a máscara círculo. Só que antes de mexer a posição, a gente vai vir aqui clicar nesse quadradinho escrito reverso. Dessa forma vai mascarar só o que tiver dentro do círculo. Agora aqui no preview é só ajeitar a máscara para que ela pegue somente o café. E boa, já temos aqui a nossa xícara de café com um furo no meio. A minha ideia é que ela surja grande, vá diminuindo, e como a minha xícara não tem uma porta para fechar que nem esse cofre, eu quero que para fechar a cena, o café que a gente tirou volte devagarzinho para ela, como se a xícara estivesse enchendo. A gente vai posicionar nosso clipe composto aqui no momento que eu quero que ele apareça. A gente marca um keyframe em posição e tamanho no começo da track, pula aí mais ou menos uns 10 a 15 frames e marca mais um keyframe em posição e tamanho. Aqui no primeiro keyframe, você vai vir em escala e vai aumentar até a xícara sumir da tela. E olha só como é que ficou a entrada da xícara. Eu acho que pode deixar um pouquinho mais lento, eu vou afastar um pouquinho o keyframe do outro. E agora a gente tem que animar a saída desse texto que tá aqui na tela, tanto do 1 bilhão como desse mais de 1902 anos. Para ficar mais fácil tirar esses dois textos daqui, eu acho melhor eu colocar esse mais de 1902 dentro do clipe composto. Para isso eu desfiz o clipe composto aqui de baixo, com o relógio o texto de 1 bilhão, e agora eu vou fazer um clipe composto selecionando os três, ó. Botão direito, clipe composto, perfeito. E agora para animar a saída a gente vai entrar nesse clipe composto. Você pode entrar no clipe composto clicando 2 vezes na track do clipe composto.
composto, dá uma olhada, já entrei. Como a gente viu, esse texto aqui sai num fadezinho simples, então a gente seleciona ele, vem aqui em animação, saída e coloca fade out, tanto no de cima como no de baixo. Dá uma olhada. Para sair do clipe composto, a gente clica aqui nessa pequena setinha e a gente volta para a timeline. Vamos ver como é que ficou agora, ó, a xícara chegando e o texto sumindo, exatamente como acontece aqui no vídeo do Abraham, olha só. Mas aqui, ó, antes do cofre chegar na posição final dele, aparece ali com um fade-in simples escrito 1 milhão dentro do cofre. E depois ele fecha a porta. Então bora lá, a animação tá quase terminando aqui, a gente vai vir em texto e arrastar um texto padrão. Vamos escrever aqui 1 milhão e para animar a entrada dele, a gente vem em animação, entrada e escolhe esse fade in. Beleza, apareceu o texto, agora a gente precisa fazer o café, encher a xícara de novo pra gente finalmente terminar essa cena. E pra isso a gente vai animar a máscara. Antes da gente animar a máscara, é importante a gente arrastar esse texto pra baixo, porque ele vai sumir quando o café aparecer. Nesse ponto, eu quero que o café já tenha aparecido. Então a gente vai selecionar o clipe composto, vai vir aqui em mascarar e vai marcar um keyframe. Aí eu vou voltar mais ou menos aí uns 15 ou 20 frames pra trás e vou marcar mais um keyframe. No keyframe da frente, a gente vai pegar e diminuir ao máximo a máscara, tá vendo? Ó, vai zerar ela. E aqui em pena a gente vai colocar uns 15 para dar uma suavidade maior para essa animação. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Aí para mudar de cena, o Abraham usa uma transição de afastar e dá uma olhada. E coloca um sujeito comprando um carro. Como nesse caso a gente tá falando de muito café, eu tenho aqui esse asset desse cara tendo fortes desconfortos estomacais. A gente vai adicionar ele na timeline, logo aqui depois do café. Vamos dar um Ctrl Shift C para copiar os atributos dessas outras imagens e colar aqui nela. Dessa forma ela já fica num tom esverdeado. Vamos tirar aqui a neblina e manter só a faísca. E vou dar aqui um ajustinho na cor, porque eu acho que tá muito claro. Eu quero um pouquinho mais escuro. Aí para fazer a transição, a gente vem aqui em transições e usa essa afastar. Coloca aqui na junção entre um clipe e outro e vou lá. Tá feita a transição. Aí quando ele tá falando sobre comprar um carro, Abraham coloca esse texto com 100 mil reais e esse fundo verde. A gente vai fazer a mesma coisa, mas a gente não vai colocar 100 mil. A gente vai escrever desconfortos abdominais, que é o que esse senhor está tendo. A gente vem em texto, arrasta aqui um texto padrão e vai pôr aqui, ó, desconfortos abdominais. Vamos selecionar a fonte, colocá-la num tamanho razoável aqui. E para fazer o fundo, a gente vai descer um pouquinho aqui e vai marcar aqui plano de fundo. Vou selecionar a segunda opção, vou pegar um tom de verde bem escuro aqui. Aqui em altura eu vou diminuir para não ficar tão grande assim. E agora para animar a entrada desse texto, a gente vem aqui em animação e vou selecionar esse deslizar para a esquerda. E como é que ficou? Aí depois surge um quadrado verde no meio da tela que vai aumentando com essa porcentagem de 0 no meio. Aí temos esse gráfico aí que vai carregando conforme a porcentagem aumenta, tá vendo? Então a gente vai precisar de um fundo verde com um degradezinho como esse e de um círculo com um buraco no meio como esse. Você pode tentar caçar algum que lhe atenda nos bancos de imagem ou no próprio CapCut, mas nesse caso eu acho que é mais fácil você pegar um Photoshop ou Canva e fazer esse círculo e esse fundo degradê. Beleza, então nesse momento eu já quero que comece a pipocar na tela aquele quadradão verde. A gente vai arrastar ele aqui para a timeline por cima do texto. Vou vir aqui em vídeo básico, marcar um keyframe em posição e tamanho. Aí vou pular mais ou menos uns 10 frames e marcar outro keyframe em posição e tamanho. Bota a agulha aqui no primeiro frame e zera a escala. Eu sei que é chato, mas eu vou colocar curva automática aqui nele. Antes da gente começar a trabalhar no círculo, que vai dar uma canseirinha, a gente vai trabalhar na porcentagem. Vou vir aqui em texto, arrastar um texto padrão colado aqui com o começo do nosso fundo e vou marcar aqui 0%. Vou descer um pouquinho e marcar um keyframe aqui no começo desse 0% em posição e tamanho e alinhado com o fundo, tá vendo? 10 frames depois a gente vai marcar outro keyframe aqui em posição e tamanho. E com a agulha marcando o primeiro keyframe, a gente faz igual fez com o fundo verde e zera a escala do texto. E já temos aqui então o fundo entrando já com o 0%. Vou dar uma escurecidinha nesse fundo aqui, que eu acho que ele tá muito claro. Agora a gente tem que fazer essa porcentagem e de 0 a 10%. Aqui nesse keyframe, no número 0 já tá no tamanho que ele tem que ficar, a gente vai encurtar a track até ele. Agora a gente vai arrastar outro texto padrão aqui na frente, vai colocar 1% e vai selecionar a fonte. Agora eu quero que a porcentagem vá subindo de número em número a cada 5 frames. Então com a agulha aqui no começo do 1%,
a gente usa a setinha do teclado e conta 1, 2, 3, 4, 5 e corta o resto. Agora esse pedacinho de texto com 1%, a gente segura o Alt, clica e arrasta e muda aqui para 2%. Segura o Alt, clica e arrasta, muda o próximo para 3%. E você vai fazer isso até o 10%. Ok, já temos aqui então do 1 ao 10%, tudo no mesmo tamanhinho, mas o 10% a gente pode esticar um pouco porque ele vai ficar mais tempo na tela que os outros números. Dá uma olhada aí como é que ficou, ó. E agora que vem a parte que quebrou um pouco a minha cabeça, que é fazer a animação do círculo dando aquela girada. Essa animação é muito fácil de fazer em softwares como After Effects ou Premiere Pro. A maior dificuldade de fazer ele no CapCut é que o sistema de máscaras do CapCut ainda é muito rudimentar. Dá uma olhada. Já joguei aqui o círculo na minha timeline, a ideia é vir aqui em vídeo mascarar e aí usar esse horizontal. E tá vendo? Não tem nenhuma forma que eu consiga posicionar essa máscara para que fique só um pedacinho do círculo. Mas dito isso, você me pergunta, dá pra fazer? E eu vos digo, não existe problema que não seja resolvido pela técnica milenar de edição de vídeo chamada gambiarra. Qual a ideia que eu tive para fazer isso aqui dar certo? Dividir o círculo em duas metades e animar uma metade de cada vez. Estranho? Um pouco, mas funciona. Primeiro a gente duplica essa track do círculo, segurando o Alt, clicando e arrastando. E agora a gente vai cortar a metade de cada um. Para cortar, a gente seleciona a track e clica aqui em redimensionar. Vou cortar bem na metade do círculo aqui certinho. Mesma coisa com outra track, só que dessa vez você corta a outra metade do círculo. Show de bola, agora a gente ajeita eles de forma que eles formem um círculo completo. Ok, maravilhoso. Parece complicado, mas é simples, acompanhe meu raciocínio. Como eu quero que o círculo esteja completo quando a porcentagem chegar em 10%, metade do círculo tem que estar completo aos 5%. Então essa primeira metade a gente vai animar aqui do 1 aos 5%. Como que a gente faz? Seleciono aqui o círculo, venho aqui em mascarar, coloco máscara horizontal e arrasto ela aqui para o meio para esconder o meu meio círculo. Cria-se aqui um keyframe. Agora eu arrasto a agulha até aqui no final dos 5% e crio mais um keyframe, e nesse segundo keyframe eu viro a máscara de forma que ela revele metade do meu círculo. Dá uma olhada. Com a outra metade é a mesma coisa, ela vai começar a partir dos 6%, a gente seleciona, vem aqui em mascarar, horizontal, vamos ajeitar ela aqui no meio e vamos clicar aqui em reverso, dessa forma criando um keyframe. Agora mais uma continha que parece complicada, mas não é. A gente sabe que cada pedacinho desse aqui tem 5 frames, então para encher a primeira metade inteira do círculo demorou 25 frames. Como a segunda metade não vai revelar por completo, vai ficar faltando um pedacinho, a gente precisa de um pouquinho menos do que 25 frames. Eu vou colocar uns 22. Então a gente sabe que cada pedacinho desse aqui tem 5, 5, 10, 15, 20. E aqui a gente coloca mais 2 frames pra frente, marca um keyframe aqui em mascarar e finalmente a gente gira ele aqui, deixando um pedacinho ali que seriam os 10%. Dá um play, ver se ficou tudo certo e... perfeito, Brasil. Olha só se isso aqui não é uma gambiarra profissional. Agora que a gente já terminou essa animação, a gente pode selecionar aqui o círculo e as porcentagens e criar um clipe composto. Eu acho que tá muito grande, então eu vou diminuir e colocar ela um pouco mais aqui no meio da tela. E enquanto o gráfico tá sendo preenchido, aparece aquele texto ali embaixo, ó, 1/10 do seu tempo de vida. Então a gente vai deixar a agulha quando a animação já tá rolando, vai vir em texto e arrastar um texto padrão aqui por cima de tudo. E aqui eu vou escrever mais de 10% do fígado. O textinho ele aparece, ó, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então a gente vai selecionar o texto, vai vir aqui em animação entrada, vai usar a tipo 1 e para fazer ele de baixo para cima a gente vai usar alguns keyframes, ó. A gente vai vir aqui com a agulha no começo da track e vai marcar um keyframe em posição e tamanho e um keyframe aqui em mistura. Vai colocar a agulha aqui onde acaba a animação, tá vendo, ó? E vai colocar mais um keyframe em posição e tamanho e mais um keyframe em mistura. Com a agulha no primeiro keyframe, você arrasta o texto um pouquinho para baixo e zera a opacidade. Dessa forma ele vai ficar com esse efeito. Aí quando ele fala de 1/10 do seu tempo de vida, ele aproxima a câmera na frase e depois o texto some da direita para a esquerda e dando um fadezinho para baixo e o círculo com a porcentagem também encolhem até sumir. Para ficar mais fácil, a gente vai selecionar esse bloco inteiro aqui e
criar um clipe composto. Aqui quando eu começo a falar de mais de 10% do fígado, eu vou marcar um keyframe em posição e tamanho, vou pular aqui uns 15 frames, vou aumentar um pouquinho da escala, ó, e colocar a imagem pra cima de forma a dar ênfase nessa frase. Agora a gente só tem que animar a saída do texto e dessa bolota aqui. Para isso a gente vai entrar no clipe composto, clicando 2 vezes aqui na track. Aqui na track de texto a gente vai vir em animação, saída. A animação que a gente vai usar para tirar o texto é essa tipo 2. E vamos animar a descida com keyframes. A gente marca aqui um keyframe em posição e tamanho e em mistura. E no fim da track, a gente arrasta o texto para baixo e diminui a opacidade. Dessa forma o texto sai. Com o círculo a gente tem que fazer ele encolher até sumir. Então aqui no mesmo lugar que a gente criou um keyframe no texto, a gente cria um também aqui para o nosso clipe composto. Bota a agulha no final da track e diminui a escala. Dessa forma o texto sai para baixo e o círculo dá uma encolhida. Clicamos aqui na setinha para sair do nosso clipe composto. E para a gente terminar aqui a nossa parte gráfica, antes de ir para a sonorização, você deve ter notado que o Abram usa essas tarjas pretas aqui para dar um efeito mais cinematográfico para o vídeo dele. E para isso tem um efeito aqui no CapCut chamado cinema. Porém, todavia, entretanto mais, se a gente arrastar esse efeito cinema por cima de tudo aqui e esticar, a gente vai perceber que esse efeito ele vai entrando, dá uma olhada. Ele já não começa com as barras no lugar. E eu não quero isso, eu quero que as barras estejam no lugar durante o vídeo todo. Como que a gente faz? A gente vai selecionar tudo que tem na timeline apertando Ctrl A e vai arrastar um pouco para frente aqui. Feito isso, a gente vai esticar o efeito para trás até que nesse ponto os quadros pretos já estejam revelados. Dá uma olhada. Agora a gente pode apertar Ctrl A para selecionar tudo e encostar aqui no começo da timeline de novo. Mas Reaper, e esses segundos do início em que não acontece nada, vai sair no meu vídeo? Não, e eu já vou te ensinar como com essa dica bônus, que depois que eu descobri também me ajudou demais. Você consegue marcar na timeline onde que vai ser o início e o final do seu vídeo através das teclas I para início e O para o final. Então se eu coloco a agulha aqui onde começa a minha animação e aperto o I, tudo que tem aqui para trás dele fica cancelado. Então na hora de renderizar só vai sair daqui para frente. A mesma coisa aqui no final. Se eu colocar a agulha aqui e apertar O, ele vai cancelar tudo que tem daqui para frente. Dessa forma, quando eu renderizar, vai sair só o que tá aqui nesse pedaço. Assim eu consigo burlar esse efeitinho de cinema e ele fica aqui durante todo o vídeo. E sim, eu sei que deu canseira, mas finalmente a nossa parte gráfica já está pronta. Mas sabe o que é mais importante do que a parte gráfica? Sonorização. Para começar, precisamos escolher uma trilha sonora misteriosa para intrigar o nosso espectador. Então a gente vem aqui em áudio música e vou buscar aqui Mystery. E encontrou uma música que você acha que fica interessante, é só arrastar ela aqui embaixo de tudo e vamos dar um grau aqui no volume para não ficar muito alto. Vamos dar uma olhada como é que tá ficando. Se você bebesse uma xícara de café por minuto, olha só como a música já dá um outro ar. Já tá quase pronto, mas para que essa cena deixe de ser só um monte de pixels passando na tela e passe a ter mais vida, é importante sonorizar tudo. Vamos começar aqui com essa entrada de texto. Aqui em efeitos sonoros tem um som de holograma que eu acho que fica muito legal nesse texto. Isso, é esse aqui mesmo. A gente arrasta ele aqui para baixo, deixa ele durante toda a extensão da animação do texto, o restante a gente corta e, é claro, dá uma ajeitadinha no volume. Ok, agora a gente vai sonorizar a entrada dessa xícara aqui com um swoosh. A gente vem aqui em efeitos sonoros e busca swoosh. Esse aqui é bem interessante, a gente arrasta por baixo aqui e é importante você sempre sincar o som para que ele entre no momento correto. Um pouco mais adiante tem esse momento em que ela risca o calendário, então a gente pode botar um efeito sonoro desse risco. A gente vai buscar aqui Pencil. Achei um bem interessante aqui, vamos botar na timeline, mas como ele é muito curto para a duração desse vídeo, eu vou diminuir um pouquinho a velocidade dele. E só com esses 3 efeitos sonoros, vamos dar uma olhada como é que tá o resultado parcial. Se você bebesse uma xícara de café por minuto, levaria 694 dias. Olha só como já deu uma diferença gritante. E dessa forma, passo a passo, você vai sonorizando toda a sua cena. Eu vou acabar de sonorizar a minha, fazer os últimos ajustes e o resultado final foi esse. Se você bebesse uma xícara de café por minuto, levaria 694 dias para beber 1 milhão de xícaras de café. Mas para beber 1 bilhão de xícaras, você precisaria de 1902 anos. Veja bem, se você já bebeu 1 milhão de xícaras de café durante toda a vida, é óbvio que você passaria a ter desconfortos abdominais consideráveis. Afinal, você provavelmente já perdeu mais de 10% do seu fígado. E agora que você já aprendeu essas técnicas de edição
edição no CapCut. Também pode tentar quebrar o sistema e conseguir milhares de inscritos no YouTube, assim como fez o Abram. Antes de ir embora, comenta aqui nos comentários outros canais que você quer ver como é feita a edição. E caso ainda não tenha visto, já temos 2 vídeos desse estilo. Um deles ensinando como editar igual o Isaac e o outro ensinando como editar igual o Magnates Media. E enquanto você vai lá assistir, eu vou tomar 1 milhão de xícaras de café. Tchau!